Ó, essa pergunta parece boba, mas ela é importante. Então, o Matheus pergunta: sou zero academia, nunca fiz, tenho físico magro. Como faço para ganhar massa muscular e ficar forte? Matheus, não existe pergunta óbvia nem pergunta idiota. A única pergunta idiota é aquela que você não faz. Respeite sua pergunta, porque é uma pergunta que muita gente já se fez antes de começar a fazer exercício. Na minha época de moleque, década de 90, Van Damme abrindo espacate, Sylvester Stallone atirando em chinês, atirando em afegão, atirando em russo, e ninguém falando de politicamente correto quanto a isso. Chegava na frente, o Rambo metia a bala, não tinha conversa. Era o chumbo mais não preconceituoso que existia. Você só precisava estar errado. Então você está errado, pau, acabou. Na minha época, o que era muito falado? O pessoal falava assim: ah, eu preciso ganhar um pouco de corpo, vou comer um pouco mais. Isso quando as pessoas não falavam o seguinte, principalmente mulher, que era muito retinha, não tinha bumbum, não tinha peito, não tinha mama. Ah, eu preciso engordar um pouquinho. E hoje quando a gente olha na sociedade, o pessoal, de uma forma geral, já começou a ficar muito mais seletivo. O pessoal entende ou percebe a diferença de você falar: ah, preciso engordar. Pronto, perdão. Ai, ai. Então hoje a gente sabe a diferença de falar engordei ou ganhei massa muscular, tá? E as pessoas elas não usam mais essa referência, ou não usam mais tão frequentemente: ah, eu preciso engordar um pouco, né? É mais raro as pessoas usarem isso como referência. A primeira coisa que você tem que saber então, Matheus, é o seguinte: será que você está na condição fisiológica da tua musculatura? A primeira coisa para você fazer isso é comer direito, antes de fazer exercício, tá? Então, primeiro passo: nutricionista vai redistribuir tua alimentação, vai ajustar, e você vai falar para ele: ah, eu quero melhorar meu perfil corporal. Isso vai te trazer para uma situação fisiológica. O que seria o seu físico simplesmente se você comesse direito, ou comesse para isso. Mas vai chegar um determinado momento que você vai precisar estimular o seu físico, captar esse nutriente que o nutricionista te propiciou. Essa é a hora que você vai fazer o exercício. Então o nutricionista, ele te dá o quê? Ele te dá o nutriente. E o treinador, ele faz o quê? Ele cria um estímulo muscular que obriga esse nutriente a ser fixado na tua musculatura esquelética. Então é isso que é a grosso modo, você ganhar massa muscular, ou você construir o seu físico. Você ter dois caras trabalhando junto, onde um ele te oferece um material de construção e o outro fixa esse material de construção onde você quer construí-lo. Muita gente treina e não entende esse conceito. Por que eu falo que não entende esse conceito? Porque faz dieta completamente dissociada daquilo que é o objetivo dele. E mais ainda, que não tem relação nenhuma com o que é
com o que é o treinamento que ele está fazendo. Então, o médico, Ricardo, o médico ele vem aí para garantir a segurança do processo, ele vem aí para interferir numa eventual lesão, ele vem aí para fazer uma investigação quando tudo está aparentemente correto. E só que não está existindo resultado, ele vem explicar por que esse resultado não está existindo, para o nutricionista e o treinador eles conseguirem tomar atitude, ou quando ele descobre um diagnóstico que impede com que esse sujeito ele tenha evolução. Eu vou ser muito sincero com você. O médico não é uma situação essencial no processo. O treinador e o nutricionista são. Isso quer dizer que eu sei meu lugar, entendeu? Por mais que eu saiba construir uma dieta, a prescrição dietética ela é uma competência do nutricionista. Por mais que eu saiba de treinamento, aplicar esse treinamento, orientar, prescrever, é uma competência do profissional de educação física. E eu acho que se a gente não faz isso, não é para ficar bonitinho, entendeu? Mas se você não faz isso de uma forma consistente, o que acontece? Você não força o profissional a melhorar. Veja o que aconteceu com a medicina. Medicina no seu nascimento, os médicos eram clínicos ou cirurgiões. Aliás, a medicina no seu nascimento, não existia o médico, existia o cirurgião barbeiro, que fazia o papel de médico para aquela vila, aquela comunidade. Só que aí o que aconteceu? Tinha gente que quebrava a perna, por exemplo, e o cirurgião barbeiro, ele não sabia cuidar disso. Mas ele sabia cuidar muito bem daquelas pessoas que tinham uma doença, por exemplo, de fazer doer a cabeça. Por outro lado, você tinha outros lugares que tinha um cirurgião barbeiro que sabia muito bem tratar uma perna quebrada, mas ele não tinha capacidade de tratar uma pessoa com dor de barriga. E o que isso forçou a medicina a fazer? Bom, forçou a medicina a aparecer como profissão, e ao longo do tempo forçou você a criar especialidades. E a medicina ela é dividida então nas grandes clínicas, né? Cirurgia, clínica médica, gineco-obstetrícia, diagnóstico e traumatologia. Por quê? Criou-se tanto conhecimento em cada uma dessas áreas que é impossível você fazer todas elas muito bem feitas. Não existe tempo hábil para você fazer isso. O que eu faço, por exemplo, tudo que eu faço é relacionado ao exercício. Traumatologia, esportiva. Medicina, esportiva. Né? A parte metabólica, relacionada à parte esportiva. Né? Não é objetivo meu, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Dentro da minha especialidade, dentro da ortopedia, não é objetivo meu, por exemplo, operar escoliose, não faço isso. Eu participo de uma equipe que tem cirurgiões bons, né, e que fazem isso. Não é objetivo meu, dentro de um consultório de medicina esportiva, fazer insulinização de paciente com diabetes tipo 1 congênito. Né? Não é o que eu atendo todo santo dia. O que eu faço é fazer ajuste metabólico quando eu tenho um sujeito que tem diabetes e treina. Aí a gente maneja. Mas perceba, isso é questão da especialidade. E do mesmo jeito que caminha a especialidade,
Você tem um indivíduo que é especializado na alimentação, um indivíduo que é especializado no treinamento. Isso obriga o cara que é especializado no treinamento a ficar bom nisso. O Petrucci, ele tem mais ou menos minha idade. Na época que a gente começou a treinar, né, você tinha um profissional de educação física que até era contra a musculação. Marília tinha. Que falava que não crescia, que falava que ficava duro, que não perdia elasticidade. E era muito difícil você encontrar um cara que fosse especialista em hipertrofia muscular. Hoje não. Hoje você tem caras que são especialistas em treinamento de desempenho, ganho de massa muscular e hipertrofia. Né? Pega o trabalho do De Salles dentro do treinamento de força. Já trouxe o De Salles aqui. Volta e meia eu posto o livro dele para vocês como referência na área. Né? E eu acho que a educação física logo ela vai apresentar isso. A nutrição você tem especialidades. Né? Materno infantil, clínica, UAN. Por quê? Porque são habilidades e competências do nutricionista. Entendeu? Então, Matheus, começa acertando a tua alimentação. Primeira coisa. E depois, um bom treinador. Lu Santos. Você acha possível se tornar pró